Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e que seja, família vascaína, um grande ano aí pro nosso Vascão. Pra isso acontecer, a gente viu aí, né, o Orediano embarcando lá na Argentina, chegando aqui no Rio de Janeiro, tá no Rio pra fazer exames médicos. Quero trazer aqui o Edmundo pra falar sobre esse jogador, mesmo aí com seus 22 anos, né, uma promessa aí da Argentina, uma joia da Argentina, chega aqui pra ser titular absoluto. O Edmundo falou sobre isso. Quero trazer aqui também, família vascaína, um jornalista que cobre aí o futebol sul-americano, né, o Josa, pra falar do Pumita Rodrigues. E olha, eu vou te falar aí boas referências, quero trazer aqui pra gente ter esse debate. E eu vou te pedir aí, pra não ficar com raiva de mim, eu quero trazer esse nome aqui, que é o Souza. Souza, que foi revelado aí na base do Vasco, inclusive já falou aí que queria voltar a vestir a camisa do Vasco, e um jornal turco falou que o Souza quer voltar para o futebol brasileiro. Me permita colocar esse nome aqui, porque tem um rival nosso aqui interessado nesse nome. E dentro desse processo aí, família vascaína, que o Vasco tá aí montando um time jovem, uma média de idade bem baixa. Souza não seria importante não, jogador experiente, 33 anos, vamos trocar essa ideia aqui. Mas antes, família vascaína, o Vasco que atualmente aí no seu elenco, claro que o Bambu não foi anunciado aí de forma oficial, mas parece que a zaga nesse primeiro momento, né, o Bambu já fez exames médicos, vai ser anunciado aí para ser reforço do Vasco em 2023, parece que vai ser aí o Bambu e o Léo. E aí, cara, é uma zaga que eu acho que tá preocupando nós vascaínos. A gente já vem falando aqui que é uma zaga que vai ser rápida, pode até ter uma boa saída de bola, mas a estatura é baixa e a gente fica preocupado aí com a questão da bola aérea. E aí surgiu um nome agora que o Vasco estaria interessado num jogador, tá na tela para vocês aí, né, o Kaique Rocha. Ele é um jogador da Sampdoria da Itália, mas teve aí emprestado para o Internacional, e eu tô vendo aqui a altura do jogador, 1,95 m, né? Aumentaria bastante aí, né, a estatura da zaga ali do Vasco com o Kaique Rocha. O Atlético Mineiro também tem interesse nesse jogador, quer contar com o jogador para essa atual temporada, e eu tô vendo aqui os números do jogador. Na temporada passada, a família vascaína, ele entrou em campo aí apenas 20 vezes, né? 8 pelo Campeonato Gaúcho, 7 pela Série A, jogou também as finais ali do estadual, 2 vezes pela Sul-Americana e 1 vez pela Copa do Brasil. As oportunidades que ele jogou pelo Internacional, não tive a oportunidade de acompanhar, mas deve ser dentro dessa questão aí de aumentar a estatura do Vasco. É um jogador jovem também, e aí o Vasco deve fazer esse processo que a 77 vem fazendo, né? Pegar o jogador por empréstimo e aí fixar ao final desse empréstimo pro Vasco possivelmente comprar esse jogador. Se alguém conhecer aí o Kaique Rocha, deixa aí nos comentários pra gente entender se seria um bom reforço pro Vasco, porque Bambu e Léo dá meio que uma preocupada aí pro sistema defensivo do Vasco esse ano. Dentro dessa situação, né, família vascaína, que a gente vem falando aqui do sistema defensivo, chegou aí o Pumita Rodrigues, né? E todos vêm falando aí que é uma excelente contratação, a gente que vinha aí mal acostumado, péssimos jogadores passando aí pela nossa lateral direita, né? Léo Matos, Zeca. Pra te falar a verdade, cara, o último bom lateral direito que eu acho, assim, na minha opinião, foi o Fagner. Alguns podem falar o Pikachu, mas eu sempre achei que o Pikachu se destacou mais à frente, né? Jogando de ponta, fazendo bastantes gols ali, do que a lateral direito. Então eu vejo o Fagner como o último bom lateral direito que o Vasco teve. E aí chega o Pumita Rodrigues. E aí, cara, eu não conheço tanto assim o jogador, não tive a oportunidade de acompanhar a carreira, né? Sei que esteve aí presente na Copa do Mundo agora, no Catar, mas eu gostaria de trazer aí um jornalista que conhece, que acompanha o futebol sul-americano, para trazer aí para nós as referências desse jogador. É uma grande contratação? Se liga só. Na minha opinião, o Vasco acertou demais na contratação do Pumita Rodrigues. Por quê? O José Luiz Rodrigues, eu vi esse jogador na canteira, tá? Eu vi ele na base do futebol uruguaio, já era tido como uma grande promessa, uma das grandes promessas do futebol uruguaio. Muitos falavam que seria o titular da posição na seleção do Uruguai em pouco tempo. Ele é da seleção, né? Mas neste momento ele é reserva da seleção, né? É um jogador que realmente tem... Ele é da canteira do Danúbio, né? Ficou muito tempo no Danúbio, depois foi para Racing de Avejaneira, depois voltou para o Uruguai para jogar ali no Fênix, depois foi parar no Nacional. É um jogador que teve uma trajetória sensacional na canteira, na base da seleção do Uruguai também, fazendo parte aí das seleções sub-20 do Uruguai, né? Agora, quando esse jogador ele sobe para o elenco principal, ele, no primeiro ano, ele joga muita bola, depois ele começa a praticar certas irregularidades, né? Fazia um jogo muito bom, outro jogo que não é tão bom assim.
né? E isso marcou muito a carreira dele. É um jogador que tinha um trabalho muito bom quando chegava, né, ao campo de ataque, né? E nem sempre recompunha com a mesma qualidade, né? Então a transição ofensiva dele tinha uma qualidade que não era acompanhada pela transição defensiva, né? Em alguns momentos, contudo, isso não se via. Ele fazia um jogo excelente, tanto transitando para o campo de ataque, como também recompondo para o campo de defesa, né? Ou seja, a irregularidade, os altos e baixos, marcaram durante um tempo aí a carreira do Pumita Rodrigues, né? Notadamente quando ele foi pro Racing de Avellaneda, né? Faltava alguma coisa nesse jogador. Faltava uma certa inteligência, faltava leitura dos acontecimentos do jogo, para saber o momento certo de retornar para o campo de defesa. Faltava leitura também para saber fazer o passe mais correto, né? Atacar o espaço, gerando mais profundidade para a equipe, ou não, né? Então faltava um pouco mais de inteligência para o Pumita, que a gente fala dele, parece que ele é um veterano de 40 anos. Não, o cara tem 25 anos só. 25 anos. Só que ele é muito prematuro, né? Muito prematuro, e há muito tempo que ele pedia uma contratação para o futebol brasileiro, na minha opinião, porque era um jogador que, a despeito dos seus altos e baixos, quando ele jogava bem demais. Mas era discutível, porque tinha, como eu falei, esses altos e baixos aí, em alguns momentos, essa irregularidade, que também foi praticada no Racing. Quando ele volta agora para o Uruguai, já no Fênix, ele já joga muito bem, né? Mas no Nacional, ele demonstra uma maturidade na carreira que ele não tinha até 2 anos atrás, por exemplo. Ele começa a construir a partir de 2 anos para cá, mas que ele não tinha há 2 anos atrás, né? Eu vejo justamente nesse ponto aí, o time correto de fazer a recomposição, o grande salto na carreira do Pumita Rodrigues, né? Um jogador que, quando vai para o campo de ataque, como eu falei, ele participa muito bem das ações de construção da equipe, né? Ele consegue trabalhar muito bem naquela função ali, de um lateral que aprofunda, e mesmo que pelo setor direito, consegue também, às vezes, trabalhar até mesmo a construção, fazendo um passe mais determinante, colocando essa bola rasteira dentro da área, que é uma bola sempre muito complicada para a zaga defender, né? É um jogador também que oferece para o Vasco da Gama a possibilidade de jogar do outro lado, gente, de lateral esquerdo. Eu sempre chamo atenção para esse ponto. O cara que é canhoto, por incrível que pareça, na minha opinião, ele tem mais facilidade de jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, do que o cara que é destro jogar pelo lado esquerdo. Só que o cara que é destro joga bem pelo lado esquerdo quando ele é extremo. Um cara que é destro, quando joga de lateral, nem sempre, lateral esquerdo nem sempre funciona. Há, contudo, algumas exceções. Para mim, o José Luis Rodrigues é uma dessas exceções. O cara que, quando colocado também de lateral esquerdo, também consegue funcionar muito bem. De tal forma que eu acho que o Vasco está contratando um lateral que vale por 2. Um lateral que pode ser aquele lateral pela direita ou também pela esquerda, a depender da situação, da necessidade do Barbieri, pode ser perfeitamente uma coisa ou outra. É também um jogador que pode entregar como volante. Ele pode ser um volante colocado naquele setor direito, sabe? Também atua muito bem, também manda muito bem, até porque, como volante, eu acho que ele é um volante defensivo muito bom, que cobre, né, a lateral, né? Acho que tem uma questão aí de caminhar um pouco com a bola, que é algo que precisa ser desenvolvido, mas por exemplo, um volante, na posição de volante, ele consegue fazer um primeiro passe muito bom. Mas eu acho que dá para evoluir muito como volante esse jogador, muito mesmo, tá? Não é, por exemplo, um lateral de muitos dribles, é um lateral que dribla quando pode e quando acha que é necessário, é um lateral que ganhou muito entendimento, por exemplo, dos duelos, né, da correlação de forças que ele vai ter com o duelo, para saber se ele tem que duelar mesmo, ou se tem que fazer o passe, soltar essa bola. E tem esse entendimento que aquele que vai marcá-lo, né, o seu marcador, é um cara que vai ser superado ou não. Então, em geral, ele decide muito bem antes, né, do duelo o que fazer, se vai duelar de fato com o seu marcador, ou se de fato vai fazer um passe para dar para fazer com que a jogada progrida, né, e chegue ali ao setor de ataque, né. Então, o Pumita Rodrigues é um jogador maduro, é um jogador que hoje, como ele resolveu muito bem essa questão da recomposição defensiva, para mim, ele é um lateral, um dos melhores que temos na América do Sul. O Vasco está contratando um dos melhores laterais. Deixando claro, contudo, que quando ele não se adapta no Racing, sempre fica o alerta, né? Porque foi a primeira experiência dele fora do Uruguai e não se adaptou. Como eu disse, tinha questões no jogo dele, alguns problemas no jogo dele, que ele leva para o Racing de Avellaneda e ele não consegue resolver lá. Algumas dessas questões ele resolveu já, de tal sorte que ele pode perfeitamente chegar no Vasco com poucos efeitos colaterais, digamos assim, né? É também um lateral que tem ali um pouco introspectivo para alguns processos ali, né? Agora, dentro de campo, resolve muito bem essa parada aí. Ele é introspectivo fora de campo, dentro de campo, ele resolve isso muito bem. Então, em tese, vamos deixar isso claro, né? Em teoria, é uma bela contratação do Vasco da Gama. Mas um acerto do Vasco da Gama. Um grande acerto do Vasco, porque era um dos laterais, um dos poucos laterais direitos de muita eficiência que nós tínhamos no mercado sul-americano.
Tá? Então o Vasco realmente contrata aí, em tese, um belo reforço. Tá aí, né, família vascaína, uma análise bem completa aí do Josa. Eu vou deixar o canal dele aqui, o link vai estar na descrição e dá pra gente ter aí um panorama legal aí do Pumita Rodrigues, né? Um jogador que parece, pelas referências que o Josa deu, né, bom ofensivamente, tinha aí sérios problemas defensivos, mas parece que vem melhorando isso no seu jogo, né? Quando teve a oportunidade de jogar fora do Uruguai, não foi também, mas como o Josa falou aí, era um jogador ainda jovem, que tinha sérios problemas, mas ao longo da sua carreira aí, pelo Fênix e agora no Nacional, conseguiu aí amadurecer e vem no melhor momento para o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente torce que ele possa aí realmente mostrar todo o seu potencial, mas é um ponto, família vascaína, que foi até levantado ontem na live do Edmundo, que o Vasco está contratando esses jogadores sul-americanos, né, jovens. O Pumita ainda tem 25 anos, né, mas o Luca Orediano, por exemplo, tem 22, o Franco Fagundes também é bem jovem, e a gente sempre fica questionando, né, o jogador brasileiro quando sai daqui e vai para a Europa, será que vai vingar? Será que ele vai se adaptar? E é um questionamento que a gente tem que fazer também com esses jogadores que chegam aqui no futebol brasileiro, porque é evidente, é a liga mais competitiva desse mercado aqui, então a gente torce realmente para que eles possam aí se adaptar o mais rápido possível, porque muito do jogo do Vasco está se baseando nesses atletas, né? O Luca Orediano, sem sombra de dúvida, vem para exercer no Vasco um papel de protagonista, família vascaína. E eu queria trazer aqui um trecho do Edmundo falando sobre essa situação. Se liga só. Eu acho que os contratados, né, pelo menos pontualmente, chegam com a vaga de titular, né? Aquele primeiro coletivo, que não existe mais, agora são mais trabalhos táticos. O primeiro coletivo, que era distribuído os coletes, era sempre dado para as principais contratações. Como o Vasco fez muitas, eu acho que todos os contratados, eu acho que com exceção ao menino que veio do Bahia, Lucas... De Luca, né? Isso. Eu acho que com exceção ele, que acho que foi uma oportunidade de mercado, um jogador livre no mercado, veio para compor. Os outros não, irão começar o ano como titular. Se desenvolver, jogar num grande centro como é o futebol brasileiro, requer, sabe, uma personalidade muito grande. Então aí pode ser que um ou outro sinta. Mas eu acho que nesse caso, não é só pelos valores, não, né? Não é só pelo valor. Eu acho que esse Orediano foi o que mais deu, assim, que a diretoria do Vasco foi atrás e que quis muito, sabe? Para ser a grande contratação. É claro que acho que quem vai fazer os gols no primeiro momento é o Pedro Raul. Eu acho ainda que Figueiredo, Peck e Ignaldinho, por já estarem adaptados ao Vasco, eles vão ter sucesso. Acho que vão jogar melhor ainda do que jogaram nessa temporada de 2022, mas é uma construção de equipe que precisa do coletivo para o individual aparecer. Mas, né, pelo que eu vi do Orediano, vi pouco também, mas acho que ele pode servir e chegar como titular e surpreender muita gente que não o conheciam e que, de alguma maneira, estão torcendo o nariz aí para que o argentino seja a maior contratação do Vasco. Tá aí, família, a palavra aí do Edmundo, né, concordo com ele plenamente, tirando aí o De Luca, talvez ali o Bambu, né, se o Vasco achar um outro zagueiro, todos os outros reforços vêm para ser titular e tem essa questão aí da adaptação, né? A gente torce para que o Pumita Rodrigues se adapte o mais rápido possível, também o Luca Orediano, e dentro dessa questão aí de adaptação, eu acho que o Maurício Barbieri vai ser importante, porque vem aí trabalhando com jogadores jovens lá no RB Bragantino. Eu sei que a gente não pode comparar de nenhuma forma, porque a pressão ela é muito maior, mas eu acho que ter um treinador que está acostumado a trabalhar com os jovens é importante, mas claro que vai ter esse tempero aí que não tinha lá no RB Bragantino, que é um tempero forte, que é apaixonada, que é a nossa torcida aí, a torcida do nosso Vascão, mas a gente torce aqui para que o Pumita, o Orediano, também aí o Franco Fagundes, né, possam se adaptar o mais rápido possível. Claro que o Vasco contratou também o Piton, que é um jovem jogador também, o De Luca, mas aí já estão mais ambientados aqui no futebol brasileiro. Família vascaína, dentro dessa questão aí do Vasco ter um elenco jovem, em outros momentos aqui eu até comentei, foi o próprio Edmundo que falou que seria interessante aí ter um jogador mais experiente, né, para chamar a responsabilidade, até mesmo nesse time que eu falei aqui, o provável time titular do Vasco, quem seria o capitão, né? A gente tem a ideia de ter jogadores jovens e você não vê nenhum ali com o perfil de ser capitão. E aí entra essa questão, família vascaína, que apareceu pra mim, tava aqui no YouTube, né, pesquisando o que eu ia fazer, a pauta aqui do vídeo de hoje.
Tava vendo um canal do Botafogo, apareceu pra mim, falando sobre o Souza. Aí entrei na internet e vi aí que um jornal da Turquia, tá na tela pra vocês, disse aí que o Souza quer voltar pro futebol brasileiro e que o Botafogo seria o principal time interessado em repatriar aí o Souza. E aí eu trouxe esse nome aqui pra debate, dentro dessa questão aí do Vasco montar um elenco jovem, se o Souza caberia aí pra colocar a sua experiência e quem sabe ser o capitão do Vasco em 2023. Eu sei que tem muita gente contrariada aí com o Souza, porque ele falou que ia voltar em determinado momento e acabou acertando lá com o Besiktas. Ele até explicou que estava construindo uma casa do lado do Coutinho, ia gastar muito, então ele tinha que ficar mais um tempo lá no futebol europeu, e aí surge essa possibilidade aí, família vascaína. Eu vou deixar aqui a minha opinião dentro de tudo que eu pesquisei do Souza e que eu vi. Eu vi um jogo do Souza na Liga dos Campeões do ano passado. Cara, eu achei ele muito bem fisicamente, jogando bem. O Souza tem boa técnica, toca bem a bola, e jogando ali de segundo volante, gostei muito da partida que eu vi. Claro que é uma amostra pequena, uma partida, mas acompanhando aqui os números do Souza lá no futebol turco, família vascaína, ele vem jogando bastante. Na temporada passada, os jogos na Liga dos Campeões, de 6 jogos, ele jogou 5 como titular na Superliga da Turquia, né, o campeonato turco. Tô vendo aqui, de 38 oportunidades, ele teve no plantel 32 vezes, jogou 29 como titular, 3 ele teve no banco e entrou no decorrer da partida. E esse ano tava vendo também aí de 9 oportunidades, eu acho que ele jogou as 9. Então é um jogador que vem em atividade, tem 33 anos e eu acho que encaixaria aí como uma luva nesse time jovem do Vasco, porque pelo que eu vi no ano passado ainda tá bem fisicamente, tecnicamente a gente sabe que o Souza evoluiu muito desde aquela época que ele saiu do Vasco, e eu acho que seria um jogador ideal para esse time jovem aí, para colocar a experiência dele, e acho até que poderia vir para ser o capitão do Vasco, família vascaína. Quero saber aí agora a sua opinião. Vou ficando por aqui, gostou do vídeo, dá aquela moral, senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no canal, tamo junto, vou ficando por aqui, é muito bom ser Vasco.